Vamos fazê-lo de novo. A Assembleia Regular vai ser no próximo domingo, dia 10. A princípio fica marcado para o dia 10. No hall de membros não consta aniversariante essa semana, a não ser a irmã Jô, que já foi membro da igreja, mas nem por isso deixamos de orar por ela no dia 5, quarta-feira. Desculpe, na terça-feira, dia 5, vamos orar por ela hoje e também até na terça-feira. Manjou, hein? Érica nós oramos na semana passada e no dia da vigília também. É sempre, irmãos, o aniversariante é sempre de domingo a sábado. Então ela foi, na verdade, cantamos parabéns para ela, né, no dia da vigília. Irmãos, esse mês é aniversário da igreja. Vamos ver o que a gente pode fazer com toda esta dificuldade. Quantos anos a igreja vai fazer? 26. 26. Quem se lembra o dia? Então vamos ver se a gente começa já domingo, trazendo um pregador para celebrarmos os 26 anos da primeira Igreja Batista de Tóquio. Parece que foi ontem, né, irmã João? Estou me lembrando exatamente, não só do aniversário, mas da minha posse em abril. Efésios 5, 18 a 21. Os irmãos mantenham suas Bíblias abertas até o final da mensagem. Diz assim o texto sagrado: E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Deus abençoe a palavra dele e ele, pelo seu Espírito, possa aplicar, nos ensinar e aplicar as lições que ele tem para nós hoje, através da sua palavra. Vamos orar. Pai, abençoe a palavra do Senhor, fazendo-a chegar às nossas mentes e os nossos corações. Mas que a glória, mais uma vez, a honra e louvor sejam dadas ao Senhor. Agradecemos a vida da irmã Jô, que recebe do Senhor mais um ano de vida no próximo dia 5. O Senhor abençoe aquela irmã, a família dela, em nome de Jesus. Amém. O nosso tema é o estímulo do Espírito Santo. A nossa vida cristã, nesse momento em que chamamos de santificação, é uma vida controlada e estimulada pelo Espírito Santo de Deus. O próprio Jesus, quando por aqui esteve, ele já dizia, ele ia subir, voltar ao Pai, de onde saiu, mas que ele não nos deixaria órfãos. Ele mandaria o Espírito Santo da verdade. E poucos dias depois da ausência dele, 40 dias, o Espírito Santo foi derramado de maneira poderosíssima no chamado Dia de Pentecostes, inaugurando a obra do Espírito na vida de todos, convencendo do pecado, da justiça e do juízo, e na vida do crente, conduzindo nesse processo que nós chamamos de santificação. É fácil entender o estímulo do Espírito. Por que nós viemos aqui hoje? Uma noite chuvosa, verão, pandemia. É porque o culto é um momento abençoador. O culto
é o momento em que nos faz bem a alma, porque o Espírito de Deus, fosse quantos estiver aqui, Ele está sempre entre nós. Ele, onde a palavra está sendo pregada, o Espírito está sempre presente. É fácil entender o estímulo. Eu terminei a leitura da Bíblia com alguns irmãos no dia 31 de dezembro, e eu estava achando que não ia ler esse ano, porque eu preciso me ater mais na palavra para estudar, para pesquisar, mas não. Eu fui estimulado pelo Espírito e já comecei. Hoje é dia 3. Eu já li 6 dias. E o segredo para ler a Bíblia toda, irmãos, é sempre estar, porque tem dias que a gente se envolve tanto que não dá para parar e ler. Então, por exemplo, se amanhã eu não puder, eu já estou de frente, eu já li até quarta-feira. Isso tudo é obra do Espírito Santo. São os estímulos do Espírito Santo. Então vamos fazer uma retrospectiva em todo esse capítulo 5 para chegarmos até onde nós estamos. Acompanhe aí. Versículo 1. Paulo faz uma exortação no sentido de que sejamos imitadores de Deus como filhos amados dele. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Versículo 2. Nós estamos no momento da carta em que a ênfase, irmão Benedito, é mais a santificação. Mas Paulo nunca abandona as doutrinas. Ele vai falar na obra expiatória de Cristo Jesus, na obra onde todos os nossos pecados foram colocados sobre Jesus e ali ele os apagou com o sangue dele. Versículo 2, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Eu gostei da escolha dos irmãos das músicas. As músicas devem sempre ser escolhidas com base no tema da mensagem. Tem que haver uma conciliação, né, entre o que cantamos e o que pregamos. Versículo de 3 a 5, Paulo vai citar alguns males que nem se deve mencionar entre nós, mas a impudicícia, isto é, toda a imoralidade, toda a indecência e toda sorte de impurezas ou cobiça, nem sequer se nomeia entre vós, como convém aos crentes, aos santos. Nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes pelo contrário, ações de graças. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente ou impuro ou avarento que é idólatra tem herança no reino de Deus, no reino de Cristo e de Deus. Por quê? Porque sobre as pessoas que praticam essas coisas está a ira de Deus, o juízo de Deus. Versículo 6. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. O que mais Paulo fala? Diz que nós somos filhos da luz, não das trevas. Nas trevas estivemos outrora, mas não estamos mais lá. Versículos 7 e 8. Portanto, não sejais participantes com eles, com a desobediência deles. Pois outrora eras trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. E dando fruto, versículo 9. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade. O que mais? Versículo 10. O que fazemos deve ser sempre devemos estar sempre motivados para agradar ao Senhor. Versículo 10. Provando sempre o que é agradável
ao Senhor. O que mais que Paulo diz? Que as obras infrutíferas das trevas, na verdade, todas as obras das trevas são obras infrutíferas, e não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as, deixai-as de lado, de mão, não as abrace, andando prudentemente, versículos de 11 a 17. E não sejais cúmplices das obras frutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as, porque o que eles fazem oculto, o só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes. Paulo está citando o profeta Isaías, capítulo 60, versículo 1. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te entre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais. O verbo que está aqui norteando a orientação de Paulo é o verbo andar. Deus está preocupado, né, com o que nós fazemos, para onde vamos. Andai, portanto, desperta o tu que dorme, portanto, vede prudentemente, versículo 15, como andais, não como nécios, tolos, e sim como sábios, tolos, loucos, remindo o tempo, porque os dias são maus. O que é remir o tempo? É porque se nós temos um tempo, vamos dizer, agora nós estamos ocupados, nossa mente, nosso coração está na palavra. Mas imagine alguém que chegou às 7 horas aqui, mamãe, às 6:30, o culto vai começar às 7 horas. Aí fica, mente vagando, sem ter o que fazer. Ele poderia usar meia hora para ler a Bíblia, para estudar talvez os capítulos que ele vai precisar ler amanhã. Remir o tempo, irmão, é usar todo o tempo. Estamos na fila esperando o médico e ninguém gosta de fila. Coisa chata. O médico nosso médico clínico geral, então, cada consulta dele é quase 1 hora. A gente nunca sabe exatamente quando ele vai atender. Então, olha que tempo precioso pode ser usado na espera do médico, do atendimento do médico. Leva um livro, leva a Bíblia, pega o celular, bota numa mensagem, numa pregação boa, remira o tempo. Por que, irmão, que nós devemos fazer assim? Porque aquele tempo, 2 horas esperando o médico, se não usarmos o tempo para o bem, para a nossa edificação, aquelas horas que passaram ali, nunca mais elas vão voltar. O tempo avança, sempre avança. Então, remir o tempo, não perder tempo, não deixar o tempo escapulir, podendo ser aproveitado. Remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurais compreender qual a vontade do Senhor. O nécio sábio, já lemos, versículo 15, remindo o tempo, a vontade do Senhor. A vida cristã, irmãos, é vida no Espírito Santo de Deus. Versículo 18. Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. O objetivo do apóstolo Paulo aqui não é apenas denunciar a embriaguez, ou mesmo proibi-la. Não é esse o objetivo dele. O objetivo dele é mostrar que há um elemento de contraste e semelhança. Por exemplo, é fácil identificar uma pessoa bem embriagada? Domingo passado vínhamos eu e irmã Vera, um cidadão, ele estava embriagadíssimo, acabou caindo ali na rua principal. E ele estava querendo levá-lo, ele e a bicicleta. Eu tive que parar o carro, porque parei assim a uns 20, 30 metros antes. Ele pegava a bicicleta, ele ia para o lado de lá, quase caí,
vim primeiro. É fácil identificar, não é? O objetivo de Paulo é que nós nos enchemos do Espírito, que as pessoas identifiquem a presença do Espírito em nossas vidas. O contraste é que vamos mostrar os malefícios da embriaguez e os benefícios de quem está cheio do Espírito. Isso se deu, irmãos, uma vez, deixe marcado aí, Efésios, e vamos lá no livro de Atos dos Apóstolos. Olha só, o que eu acabei de dizer aconteceu em Jerusalém, no chamado dia de Pentecostes, capítulo 2, de 12 a 17. Houve uma manifestação poderosíssima, o Espírito veio com muito poder sobre os apóstolos, eles falaram ali, homens simples como Pedro, Tiago, João, André, que pouco estudou. E quando havia a festa de Pentecostes em Jerusalém, acorriam para lá dezenas de pessoas de outras nações que falavam outros idiomas, e eles ouviram os apóstolos falar das grandezas de Deus na língua materna. Ficaram espantados. Como pode esses pescadores falar, né? No grego, e outras línguas da ocasião. Então, de 12 a 17, diz assim, Atos 2, 12 a 17. Todos atônicos, isso já, a descida do Espírito já havia se dado, o dom de línguas manifestou-se ali poderosamente. Então, versículo 12, todos estavam atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros. O que quer dizer isto? Outros, porém, zombando, diziam, estão embriagados. Os irmãos percebem o contraste? Eles, sem saber do que estava se dando, achavam que eles não estavam falando coisa com coisa, como o embriagado faz. Então se levantou Pedro com os 11, e erguendo a voz, eu vou fazer um parágrafo aqui, irmãos, para explicar mais uma vez a questão dos apóstolos. Quantos eram os apóstolos? 12. Judas já não estava aqui. 11. Mas o número 12 é repetido, é um número fechado. Talvez, se contasse, encontrariam 11, mas 12 os apóstolos, uma coisa só. Por que eu estou falando isso? Para denunciar mais uma vez que não há apóstolos. Esses apóstolos dos nossos dias, eles se autonomeiam apóstolos. Não vou entrar mais no mérito, porque por lá nós já passamos. Então se levantou Pedro com os 11, quer dizer, 12, mas não tinham 12, eram 11. E erguendo, bem, no caso aqui, Matias tinha sido escolhido, né? Talvez por isso Lucas fala em 12. Matias estava ali, mas acabou não sendo Matias, mas Matias não se fala mais nele, a não ser na escolha que eles fizeram, e depois Jesus levanta o apóstolo Paulo para completar o número exato de apóstolos. E erguendo a voz advertiu neste termo, os varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vindes pensando, sendo esta a terceira hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. O profeta Joel é quem profetizou esse evento, está lá no livro de Joel, capítulo 2, 28 e 29. Então, irmãos, eu quero, para nós entendermos de maneira mais abundante ainda a obra do Espírito Santo na vida do cristão, na vida dos crentes, na vida da igreja, eu quero compartilhar com os irmãos através de 4 situações, estendendo assim
esta exortação do apóstolo de que devemos todos nos encher do Espírito Santo. Em primeiro lugar, devemos encher do Espírito Santo ou nos submeter aos estímulos do Espírito Santo, porque a vida cristã é uma vida controlada, uma vida ordenada, que deve ter parâmetros bem definidos. Embriagar-se, Paulo fala no vinho porque era a bebida da cultura, né, judaica. Embriagar-se, cheio de vinho. Aquele que se embriaga, irmãos, o que acontece, ele não tem a noção das coisas. Eles falam até coisas que representam o contrário da realidade. Os que se embriagam, ele perde o entendimento, ele perde a delicadeza. São todos, tudo de bom que Deus dá, coloca naturalmente no ser humano. Ele perde o entendimento, ele perde a delicadeza, ele perde a capacidade de julgar as coisas, ele perde, na verdade, o equilíbrio. Por isso que Paulo diz, não vos embriagueis com vinho, onde há dissolução, onde há excesso, onde há contenda. Já viu pessoas que são assim, bem pacatas, e quando se embriagam, querem brigar com todo mundo, desafia todo mundo? Isso é muito comum. Vida desregrada, libertina, vida pródica, isto é, esbanjadora, dissipadora. Tem pessoas que jogam tudo na bebida, mas os filhos estão passando necessidade. Não tem dinheiro para comprar o leite, não tem dinheiro para comprar roupa, não tem dinheiro para comprar nada para as crianças, porque vai tudo para a bebida. A bebida, irmãos, não é como muitos pensam, um estimulante. As pessoas ficam desinibidas. Não, ao contrário do que pensam ser a bebida um estimulante, ela é depressiva. Ela deprime os núcleos mais elevados do cérebro. O bêbado perde a sabedoria. O bêbado perde o domínio próprio. Agora, o cristão, vamos lá em 2 Timóteo 1,7. E Paulo aqui está falando não do Espírito de Deus, mas do nosso Espírito. 2 Timóteo 1,7, ele diz assim, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e espírito de moderação. Por que ele falou isso para Timóteo? Timóteo era um jovem, assim, muito medroso, muito tímido, e Paulo não, Timóteo. E aqui estava escrevendo os últimos escritos dele. Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de moderação, e encorajava Timóteo. Então essa é a primeira realidade. A vida cristã é uma vida de controle, uma vida de ordem, tudo isso por obra e poder do Espírito Santo de Deus. A segunda razão para nos enchermos ou nos submetermos aos estímulos do Espírito é que a vida cristã é uma vida produtiva. Por isso que ele tinha dito aqui que as obras infrutíferas das trevas não cabe a crente nenhum. Porque a vida cristã é uma vida produtiva. A bebedeira esbanja tempo e energia. As pessoas acordam no dia seguinte, o que eles estão? Sem ânimo para nada. Falta o trabalho, faltam os seus compromissos, adiam o que tem que fazer porque a bebida lhes roubou a energia necessária, o tempo precioso. Mas o crente é o oposto do filho pródigo. Olha só 15 de Lucas. O crente é o oposto do pródigo. 15 de Lucas, versículos 13 e 14. Olha só. Passados muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu por uma terra distante, lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente,
sem parâmetros, esbanjando tudo que o pai lhe dera. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Quando chegou, tinha tudo. Surgiram logo os amigos, mas daqui a pouco ele começou a passar necessidade. O bêbado, irmão, lança fora os mais preciosos dons que Deus dá ao homem. Nenhum animal tem a capacidade de pensar. Eles seguiam mais pelos instintos. Só o homem tem a capacidade de pensar. E o bêbado perde isso. Só o homem tem a capacidade de raciocinar, calcular, compreender as coisas, a sua pureza, a sua moralidade, isso tudo vai para o ralo. O cristão sempre acrescenta, o cristão sempre conserva, aumenta e edifica o que tem. O pródigo jogou fora tudo que tinha, com as duas mãos, tudo que tinha. E eu anotei aqui o Senhor de São João da Barra. Quando eu pastoreei São João da Barra, uma mãe me procurou desesperada. Pastor, ajude meu filho, pelo amor de Deus. Era da comunidade lá. Aí me contou a história do filho. Um profissional qualificadíssimo, formado em ciências contábeis, ocupava um cargo de confiança e uma remuneração invejável numa grande empresa no Rio de Janeiro. E por causa do vício da bebida, jogou fora a família, jogou fora o emprego e veio parar em São João da Barra e estava caído pelas ruas de São João da Barra. Por quê? Porque ele jogou fora tudo que Deus lhe concedeu e jogou fora com as duas mãos. Impressionante. Eu peguei aquele homem, conversei com ele, levei ele lá para o Centro de Recuperação Vida Amor. Quem conhece Vida Amor? Conhece. Lá depois do aeroporto, né? Fui lá, sentamos lá, o diretor lá da casa de recuperação, ele, e começamos a conversar. E todos que chegam ali, as primeiras coisas que ouvem, falam assim, olha, aqui não é prisão. Está vendo ali a cancela? Aquilo ali fica aberto dia e noite. Se você quiser ir embora, você pode ir embora. Ninguém vai te segurar, ninguém vai correr atrás de você. Aqui tem regulamentos. Aí ele estava com a carteira de cigarro aqui, olha aqui, a primeira coisa que vai ter que abandonar é o vício, seja ele qual for. Aí ele se negou a entregar. Não, mas eu tenho esse vício, você está querendo ajuda ou não está? Aí, no momento lá, eu pude assim conversar a sós com ele, não me lembro mais o nome dele, mas rapaz, você disse para mim que quer ajuda, agora você chega aqui e nós sentamos, você por causa de uma carteira de cigarro, você vai deixar de lado a oportunidade que você tem de retomar sua família, de retomar o trabalho que você jogou tudo fora. Não, mas isso aqui eu não posso. E não ficou lá. Dei dinheiro, ele pegou o ônibus e voltou para São João da Barra. Não vi mais, que eu fiquei muito pouco lá em São João da Barra, com um ano só. O cristão é um mordomo, dinheiro e tudo mais, do seu tempo, dos seus talentos, dos seus dons. A vida no Espírito, irmãos, sempre coloca poder dentro de nós. Por isso que Paulo diz, Deus nos deu um espírito de poder. O cristão tem poder para vencer o pecado, para levar uma vida digna do Evangelho que o alcançou, que o salvou. A vida no Espírito, ela coloca poder dentro de nós. O álcool ou qualquer outro falso estímulo artificial, álcool, drogas, etc., ele esgota a pessoa, rouba todas as suas energias, qualquer que seja, até mesmo as pessoas que se metem com falsas religiões.
Lembra aquela menina que, não sei se a irmã Joelma estava naquela, eu me lembro da irmã Ciné, da irmã Denise, a menina que morava do lado da usina ali, a mãe era Eva. Nós fomos visitar, eu, a irmã Vera, a irmã estava naquela. Ela disse para a mãe que quando ela ficava possessa, possuída, o demônio possuía a mente dela, o corpo dela, quando ela saía daquele transe, ela dizia para a mãe que falou isso para nós, que ela disse para a mãe, mamãe, parece que eu levei uma surra de gurumbumba, eu perco minhas forças, o ânimo, eu não consigo nem andar. Por quê? Porque é espírito das trevas, espírito do demônio, que controlam o corpo dela. Muito diferente do Espírito Santo de Deus, que traz, na verdade, ânimo, que traz alegria, paz, tudo de bom, né? Por isso que Paulo diz, enchei-vos dele, do Espírito Santo de Deus. A embriaguez sempre empobrece a pessoa. O pródigo antes tinha para ele e para os seus amigos, porque a vida dissoluta envolve outras pessoas, mulheres e amigos, etc. O pródigo ele tinha antes para ele e para todo mundo. Agora, diz o texto, ninguém lhe dava nada. A vida cristã é uma vida controlada, uma vida ordenada. A vida cristã é uma vida produtiva. Em terceiro lugar, a vida cristã é uma vida inteiramente nova. Estou lembrando da minha. Lembra, Fagner, na sua vida antes de ser crente? A vida de crente é tudo novo. Quem está em Cristo, as coisas velhas, tudo se fez novo. O mundo é outro, completamente diferente. Uma vida inteiramente nova. O cristianismo é estimulante, é entusiasmante. O cristianismo, a vida cristã, ela é uma vida emocionante. A embriaguez, a dissolução, diz o apóstolo Paulo. Parece estimulante, mas torna as pessoas animalescas. Perde o senso de temor. Ao volante, parece que muitos chegam a dizer assim, eu dirijo melhor quando estou embriagado. Coisa nenhuma. Qualquer imprevisto, ele perde os reflexos que lhe foram roubados. O acidente pode se transformar numa tragédia muito maior, porque ele perde o senso de temor, ele não tem medo. A capacidade de avaliar é prejudicada nos acidentes. Ele perde a noção de espaço. Eu já dormi ao volante nos meus tempos de não crente. Com Vera e as crianças dentro do carro. Lembra, Vera? Vindo de Gruçaí? Fábio, ali em Cajueiro, aquele valão. É isso que Paulo está dizendo. Que a vida cristã é algo uma vida inteiramente nova. O Espírito Santo é um estímulo real, positivo, ativo, estimula a mente, o intelecto, tudo que a embriaguez rouba, o Espírito, ao contrário, nos dá. O Espírito estimula a nossa mente, o nosso intelecto, melhora o aprendizado, o contexto bíblico. Ele quer saber, ele quer conhecer. Por isso que eu trabalho, irmão, vamos ver sempre assim. Trabalho sempre esse princípio do contexto, ele nos faz acertar quase todas as interpretações. Quando a gente olha simplesmente para o contexto. O Espírito toca o coração, o Espírito afeta a vontade, sempre para o lado bom. A pregação, o culto, a alegria interior, a paz de Deus, tudo são estímulos do Espírito Santo de Deus. Todas essas coisas. Deus sabia disso, por isso colocou o Espírito entre nós e em nós. Nós vamos concluir. Os estímulos
do Espírito faz a vida cristã ser uma vida controlada, uma vida ordenada, faz a vida cristã ser uma vida produtiva, faz a vida cristã ser uma vida inteiramente nova. Finalmente, a vida cristã é uma vida que traz a verdadeira felicidade. O homem procura ser feliz, irmãos, o homem sem Deus, sem Cristo na sua vida. Eles procuram ser a felicidade nas drogas, mas as drogas os ilude. Um dos homens mais ricos de Campos dizem que ele bebia uma garrafa de uísque de primeiríssima qualidade todos os dias antes de dormir. Isso foi minando o seu organismo, fez óbito agora com a Covid. Foi para o hospital, não saiu. Porque eles procuram a felicidade nas drogas, nas bebidas. Ninguém, irmão, ninguém é mais feliz do que quem está cheio do Espírito Santo de Deus. Quer ser feliz? Enchei-vos do Espírito. Como que a gente se enche do Espírito? Participando das coisas do Espírito, a palavra de Deus, interesse por ela, não só nos cultos regulares, mas em casa. Ler a palavra com assiduidade, todos os dias, se possível. Orar, instrumento, porque a oração é algo feito no Espírito. Orando no Espírito em nome de Jesus. Assim que a gente vai se enchendo do Espírito, se envolvendo cada vez mais com as coisas de Deus. Mas é lamentável que haja cristãos que passam a ideia de que eles são infelizes. Já dizia Neemias, quando voltou na reconstrução dos muros, que o povo cansado, abatido, desiludido, ele vai e diz lá no capítulo 8, 10 o quê? A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Paulo aos Filipenses, preso, açoitado, acorrentado, passando fome, frio, sede. Mas ele diz lá pelo capítulo 4 de Filipenses, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos no Senhor. Devemos ter uma vida de contemplação, irmão. Parar para pensar. Olha, Jesus na eternidade, Ele vem ao tempo, se faz um homem como nós, dá a vida para nos salvar, enche a nossa vida com as suas promessas, Ele prova o seu amor por todos os meios. Isso tudo deve ser alvo das nossas meditações e encontrar nessas coisas razões para nos alegrarmos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Talvez o momento mais difícil de nos alegrarmos no Senhor seja em momentos de provação, mas nem assim devemos deixar de fazê-lo. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 1, nos versículos 6, ele diz assim, nisso exultais. Eu vou ler o versículo 5 para vocês entenderem. Que nós somos guardados pelo poder de Deus, poder do Espírito Santo de Deus, mediante a fé, para a salvação, preparada para revelar-se no último tempo, ou no dia de Cristo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que uma vez confirmado o valor da nossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, em glória, em honra, na revelação de Jesus Cristo. A quem Jesus Cristo, a quem não havendo visto, como nós não vimos, mas o amamos,
no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória. Alegrai-vos sempre no Senhor. É possível, sim, felicidade e alegria nas provações e nas tribulações. O apóstolo Paulo aos Romanos, vamos lá, capítulo 5, de 3 a 5, ele fala a mesma coisa que o apóstolo Pedro falou. Quando nós chegamos para a fé, versículo 5, de 1 a 5, justificados, quer dizer, considerados justos, aceitos por Deus, reconciliados, houve aproximação, justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Isso no início, por intermédio de quem? De Jesus Cristo, todo crente obteve igualmente acesso pela fé a esta graça, a presença de Deus, porque está reconciliado, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Se pudesse, parava aqui, nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Aí Deus fala assim, peraí, você está muito apressadinho, eu tenho umas coisas ainda para dizer. A vida cristã não é só vida sem problema, não é vida sem provações, a vida cristã é uma vida de prova, sim. Ele diz assim, não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Quem é que gosta de provações? Ninguém. Mas quando nós ficamos sabendo o que ela produz, para onde ela nos leva, aí a gente vai entender por que Paulo está dizendo que não devemos nos gloriar apenas na esperança da glória, mas também nos gloriar nas próprias tribulações. Por quê? Porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, experiência. E a experiência nos traz de volta para a esperança, melhor do que estávamos. Todo crente provado, ele é outro, do outro lado da provação. Quando ele se submete a Deus, persevera, ganha experiência, ele volta naturalmente para a esperança que ele nunca perde, porque a esperança, diz Paulo no versículo 5, ela não nos deixa confundidos, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração, olha aí o Espírito, pelo Espírito Santo que nos foi outorgado, que nos foi dado. Por que, irmãos, que nós podemos ter felicidade e alegria até nas provações? Porque nós temos esperança. A palavra aqui, ela tem um sentido de certeza da glória de Deus. Nos gloriamos na certeza da glória de Deus. E, finalmente, a alegria. A vida feliz do cristão, ela então independe das circunstâncias. A festa do ímpio, não há alegria se lá não tiver álcool e drogas. A vida cheia do Espírito, pode faltar algumas coisas, mas jamais falta a presença de Deus. Jamais falta a paz de Deus, a alegria e a esperança. Aquele texto que todos conhecemos, do profeta Abacuque 3, 17 e 18, diz assim o profeta, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, eu exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os pés da corça e me faz andar altaneiramente, sempre caminhando para a vitória final em Cristo Jesus. Ao mestre de canto para instrumento de corda, eles cantavam isso, Abacuque 3, 17 e 18. E qual é então a exortação? Começamos em Efésios e vamos terminar lá.
Efésios 5, ele diz assim então, versículo 19 de Efésios 5, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com cânticos espirituais. Então, como deve ser a nossa vida, ou a vida entre nós? Falando entre vós com salmos. Com salmos. Nós temos 150 deles registrados. Imagine que estejamos reunidos sem saber o que fazer e alguém se levanta, olha, a exortação da palavra de Deus é que a gente deve falar entre nós devemos falar com salmos e entoar louvando de coração com hinos e cânticos de louvor. Então vê se faz bem a uma roda de crentes, a uma reunião, uma comunhão dos crentes, alguém se levanta e diz assim, o Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará, porque Ele nos faz repousar em pasto verdejante, Ele leva-nos para junto das águas de descanso, Ele traz refrigério à alma, Ele nos guia pela vereda da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque Tu estás comigo. O Teu bordão, o Teu cajado me consolam. Preparas uma mesa na presença dos meus adversários. Unge minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Bondade e misericórdia, com toda certeza, nos seguirão todos os dias de nossas vidas e habitaremos na casa do Senhor para todo o sempre. Isso faz bem à alma? Mas não só falando com salmos, diz Paulo também com hinos e cânticos espirituais. Os irmãos sabem a história do autor do hino, um irmão do passado, 398, ele perdeu a esposa, perdeu o filho, problemas de natureza que poucos suportariam, mas ele compôs esse hino, porque diz a palavra, para entre nós entoarmos hinos e cânticos de louvor. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Embora me assalte o cruel Satanás e me ataque com vis tentações, ó certo eu estou, apesar das aflições, que feliz eu serei com Jesus. Meu triste pecado, meu Salvador, foi pago de um modo cabal, totalmente. Valeu-me o Senhor, ó mercê sem igual. Sou feliz, graças dou a Jesus. A vinda eu anseio do meu Salvador, em breve virá me levar ao céu onde vou para sempre morar, com remidos na luz do Senhor. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Salmos, hinos, mas também os cânticos espirituais. Na verdade, nós cantamos a bem-aventurança da salvação. Há um cântico que já cantamos muito, e fala assumido, mas ele diz assim: tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós tomamos posse, é nossa herança. Toda a vida, todo o poder, tudo que Deus tem para dar, abrimos nossas vidas para receber. Nada mais
nos resistirá. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo, bem maior do que está em nós, do que aquele que está no mundo. Isso tudo, irmãos, foi conquistado na cruz e é aplicado em nossos corações através dos estímulos do Espírito Santo de Deus. Obrigado, Senhor, pela presença do Teu Espírito entre nós e em nós. Obrigado porque um dia Ele, agindo poderosamente na minha vida, Ele me levou a um desespero tal, para em seguida me tirar daquela situação e me trazer para o Seu reino. Me tirou das trevas e me trouxe para a luz. Me tirou do reino do pecado e me trouxe para o reino da graça e da misericórdia do Senhor. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado pelo que aprendemos dela esta noite. Que ela não volte vazia na mente e no coração de nenhum irmão que aqui está, de ninguém que aqui está. Que ela possa produzir os efeitos e a vontade do Senhor, porque ela é poderosa para fazê-lo. Ó Deus, obrigado, Senhor, porque o Teu Espírito nos estimula e nos conduz passo a passo, dia a dia, até o dia da vitória final, até o dia de Cristo, até o dia da glorificação. Muito obrigado, em nome de Jesus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o Seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o Seu rosto e nos dê sempre muita paz. O amor de Deus, o nosso Pai, a graça e a verdade que vieram por Jesus, e toda a comunhão, toda a consolação, os estímulos do Espírito Santo, seja uma realidade abundante na vida de todos nós, na vida da igreja, hoje e sempre. Amém, amém e amém.